A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Esta manhã maravilhosa o Senhor possa estar abençoando os nossos planos, nossos passos, recebendo os nossos louvores e as nossas orações. Salmo 23, no versículo 1, o salmista Davi escreve: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Que seja também esse o nosso propósito ao buscar ao Senhor, para que a nossa fé seja cada vez mais renovada no Senhor. O Senhor é o nosso pastor e com certeza não deixa nos faltar nada. Que nesta manhã nós possamos abrir o nosso coração nesses momentos de louvores. Vamos orar ao Senhor agradecendo por este momento. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer-te por mais uma vez poder estar na tua presença em adoração. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos receba na tua presença, que o Senhor receba os nossos louvores e as nossas orações. Dirige os nossos pensamentos, ó Deus, e as nossas vontades. Abre, Senhor, o nosso entendimento para entender a tua vontade, para entender os teus planos e para que possamos te seguir de acordo com a tua vontade. Recebe, Senhor, esta nossa oração. Recebe, Senhor, os nossos louvores. Nos ajuda a entender e meditar na tua palavra nesta manhã. Fortalece os nossos corações durante este dia, Pai. Abençoa todos aqueles que estão compartilhando conosco. Recebe todos os nossos louvores. Restaura, Senhor, os nossos corpos. Sara as nossas enfermidades e aumenta a nossa fé no teu Filho amado, Cristo Jesus. No nome de quem oramos neste instante. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. Que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver o teu
Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus seja sobre nós na manhã desse dia, para que tenhamos um dia de paz, de proteção e de aprendizado da palavra de Deus. Eu quero ler para a nossa reflexão de hoje, no Evangelho de João, capítulo 4, versos de 19 a 23, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que lemos. Pedimos que o Senhor nos direcione, aclara as nossas mentes e predispõe os nossos corações para entendermos a Tua palavra. Nós precisamos e dependemos totalmente do Senhor para isso. Por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, com base nesse texto, eu queria meditar um pouco com os irmãos sobre o tema os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que o próprio Deus procura. Esses são os que Deus conheceu de antemão e os chamou conforme registra Romanos capítulo 8, 29 e 30, que ele dá a seguinte qualificação deles, 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou a esses e os que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Então, esses adoradores é o próprio Deus que escolhe. E como ele escolheu, foi o próprio Deus que os qualificou para o seu serviço. Portanto, os verdadeiros adoradores de Deus não foram eles que optaram por isso. Não foram eles que resolveram praticar a adoração, mas foi Deus que os escolheu e os glorificou. Então, Deus equipou eles com toda a capacidade para exercerem a função de adoradores conforme Deus determina. Então, os adoradores de Deus, foi o próprio Deus que os escolheu. Deus havia os conhecido antes da fundação do mundo, chamou pela pregação da sua palavra, eles ouviram a voz de Deus através da palavra, creram nele, se renderam a ele, entregando as suas vidas a Jesus, e assim Deus os qualificou na pessoa de Jesus Cristo para o seu serviço. Então, os verdadeiros adoradores foram chamados e escolhidos por Deus. Em segundo lugar, quais são as suas qualificações? Primeiro, vida exemplar. São vistos como pessoas decentes, honestas, que transmitem paz e que deve ser imitada. Segundo, são pessoas irrepreensíveis, que não precisam ser repreendidas por mau testemunho e por maus práticas.
Por isso, todos os que já foram salvos por Jesus Cristo se tornaram sacerdotes eternos. E nós também, na qualidade de servo de Jesus Cristo, fomos feitos por Ele, sacerdotes. E o dever principal nosso é adorar a Deus. A nossa vida deve ser um ato contínuo. Existem, meus queridos, 3 formas de prestarmos adoração a Deus. Primeira forma é a forma individual, ou seja, eu e Deus, você e Deus. No nosso dia a dia, na nossa vida, precisamos sermos pessoas que reconhecem a superioridade, a santidade de Deus, a nossa fraqueza, e nos rendermos a Ele no sentido de que Ele nos proporcione a capacidade de sermos adoradores deles, mesmo que de forma individual. Como eu disse, eu e Deus, você e Deus. E uma segunda forma de adoração a Deus é a forma familiar, dos nossos lares, na família. A família que foi e que é uma instituição de Deus, a Igreja de Deus começou com a família. Então a família deve prestar a Deus adoração, isso é feito no culto doméstico. Graças a Deus aqui em casa a gente faz o culto doméstico todos os dias. E a gente tem uma prática muito boa, graças a Deus. Nós somos em 5 pessoas e cada um dia é uma pessoa que dirige a devocional do culto doméstico. E assim vamos crescendo juntos. Então, adorar a Deus é uma forma legal, importante na família, porque todos estão envolvidos com a obra e a adoração de Deus. E uma terceira forma é em comunidade, a igreja. Quando a igreja se reúne para adorar a Deus, ela presta culto de louvor e adoração a Deus e participa da comunhão com Deus e com os irmãos. E isso é importante. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz: não deixemos de congregar como é costume de muitos. Então, quando a gente deixa de congregar, a gente está em falta com Deus. Deixar de congregar é pecado. Não pode rejeitar os momentos de louvor e adoração a Deus, porque quando a igreja se reúne para louvor e adoração a Deus, ela recebe de Deus as instruções, o fortalecimento, o cuidado, a alimentação espiritual, e a gente participa da comunhão direta com Deus e com os irmãos. Então essas 3 formas são importantes na vida de oração e de adoração a Deus. E a adoração a Deus deve ser feita com leitura da Bíblia, que é a sua palavra, com oração, que é o meio essencial que Deus nos proporciona para nos dirigirmos a Ele e apresentar a Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E é por meio da oração que nós entregamos a Deus todas as nossas ansiedades, como diz Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E por meio da palavra nos alimentamos de Deus. Por meio da palavra encontramos a maneira de agradarmos a Deus, de forma que Deus, Ele se agrada quando nos entregamos a Ele, quando dependemos dEle. Então, os adoradores de Deus precisam ter em mente essas coisas. E em terceiro lugar, meus queridos, em que consiste a verdadeira adoração? Se nós dissemos ali que quem são verdadeiros adoradores são os que Deus procura. E em segundo lugar, quais são as qualificações? É a Deus que qualifica, é Deus que dá as condições. Em terceiro lugar, em que consiste a verdadeira adoração? A verdadeira adoração a Deus, meus queridos, consiste em temer a Deus e lhe obedecer. Essa palavra temer a Deus está em toda a Bíblia. E quando há temor, há obediência. A adoração a Deus, meus queridos, é um dever, é uma ordem, é uma exigência do próprio Deus. Nos versos 23,
do texto lido, diz que é o Pai que procura a tais que assim o adorem. Então é Deus que exige que a adoração seja feita de conformidade com a sua vontade. Então, a adoração deve ser feita de forma adequada, da forma que Deus exige. É uma exigência de Deus. E em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que todos nós, ou todos aqueles que foram alcançados e salvos por Cristo, são sacerdotes real. E esses sacerdotes têm como dever cultuar a Deus, adorar a Deus, fazer aquilo que Deus ordena. E só podemos fazer aquilo que Deus ordena se estivermos fazendo de conformidade com a sua palavra. E isso é importante porque quando nós obedecemos à ordem de Deus, o que fazemos ainda não é perfeito, mas pelo menos fazemos dentro daquilo que Ele determina. Portanto, todo cristão é um sacerdote. Nós podemos também comprovar isso em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, que ele vai dizer o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos mortos dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos fez sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, a adoração a Deus consiste em uma verdadeira obediência. Havendo obediência a Deus, a obra é feita como Deus determina. Portanto, é necessário que haja temor a Deus. Havendo temor, a obediência. Então, consiste essa verdadeira adoração em temer e obedecer a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender a sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amado Pai, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pedimos que o Senhor interiorize em nossos corações a mensagem da tua palavra. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meliar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Está aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Senhor nosso Deus, o Senhor procura verdadeiros adoradores e que nós possamos, ó Deus, ser encontrados como verdadeiros adoradores, que as nossas vidas sejam um altar de adoração a Ti. Recebe os nossos louvores, recebe as nossas orações, abençoa o nosso dia, abençoa todos os nossos irmãos e irmãs, abençoa todo o Teu povo por todo este país. E recebe, Senhor, esses momentos que dedicamos a Ti de todo o nosso coração. Abençoa todos nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus e queremos desejar a todos um dia abençoado, seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.